Olá, boa noite a todos os amigos. Nós estamos aqui juntos, fazendo um programa maravilhoso, esse Jerusalém Podcast. Um programa que a gente fala das questões eclesiásticas, das questões bíblicas. E hoje é, na verdade, o segundo programa nosso e tem a honra de estar ao lado, ladeado, né? O nosso Bispo Loveras, um grande irmão, parceiro, que vai me ajudar aí a conduzir essa entrevista, esse trabalho maravilhoso que é do Jerusalém Podcast. E também estamos aqui com o nosso entrevistado, nosso amigo, pastor Carlos Marques, um grande bispo que tem um trabalho maravilhoso e é presidente nacional da Conajur. E eu quero ouvir falar muito sobre a Conajur ainda, calma que eu ainda vou dar a palavra. Então eu gostaria aqui de já dar uma saudação. Meu nome é Alan Feijó, sejam todos bem-vindos, façam uma inscrição, aperte o sininho, por favor, nos ajudem. Esse programa aqui só vai existir, ter sucesso com a participação de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela honra. Estamos juntos nessa luta aqui, no programa, poder esclarecer os irmãos essa questão da Bíblia com relação à política, da política, se é lugar do povo evangélico. Vamos tirar todas essas dúvidas, que é o principal tema da noite. Meu bispo Loveras, por favor, dá uma palavra aí de saudação, falando sobre o prazer de estar aqui com a gente, aqui, honrando, me ajudando a entrevistar o nosso bispo Carlos Marques. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui, laudeado por grande homem de Deus, que vai fazer a diferença. O tema hoje é muito importante. Se o cristão deve ou não participar da política. Se a política é do diabo ou não. Hoje vocês vão entender, compreender tudo relacionado a esse fato, com homens de Deus preparado para dar a resposta certa. Maravilha, muito obrigado, bispo. Bispo Carlos, agora chegou a hora dele. Bispo Carlos Marques, dá uma saudação aqui aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, sobre essa questão da Bíblia e falar um pouquinho sobre o senhor, né? Gostaria muito de ouvir. Boa noite, na paz, boa noite à mesa, boa noite aos amigos da técnica. Nós estamos aqui hoje com um tema muito sugestivo e atual dentro do momento que o país vive, né, ano de eleição. E existe realmente muitas dúvidas nisso e muita gente espiritualiza tudo isso. E nós vamos justamente falar que tudo tem limite, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então a gente vai poder debater aqui em alguns minutos isso. Eu sou o bispo Carlos Marques, presidente da Conajupe, Conselho Nacional de Justiça de Paz Eclesiástica, pastor, presidente da ADSEMP, Assembleia de Deus Central no Pilar, onde estou aqui hoje acompanhando o meu vice-presidente, pastor Marcos Avelino. Amém? Amém, irmão. Eu preciso só acrescentar um pouquinho. Pilar, quando você fala, é Duque de Caxias. É isso, é. Na Baixada Pilar, Fluminense, né? Isso, Duque de Caxias ali, próximo a Reduc, né? Maravilha. E a Conajupe, só para a gente entrar um pouco mais, é um conselho hoje que envolve quantos pastores que estão hoje aderindo? Nós possuímos 12.584 filiados, estamos em todo o território nacional praticamente, e 4 estados, 4 países, né? Amém. Estamos na Europa, estamos atingindo também a Espanha e em vários países. Então é uma honra. O nosso segundo programa já vamos passar na Europa, é isso mesmo? Nós temos a pastora Gleice lá, que está fazendo um trabalho excelente lá, divulgando os pastores de língua brasileira, no caso. Né? Olha que barato. Muitos pastores brasileiros lá que precisam desse apoio da Conajupe. Olha, é uma honra para mim aqui, ao lado do meu bispo Loveras, estar participando. É o vice-presidente benemérito, né? Ele é o vice-presidente benemérito. E é uma honra estar aqui participando e poder estar falando aqui, agora que eu estou entendendo, para a Europa, né? Isso aí, também. Bom, gente, como eu estava falando aqui com vocês, nós estamos aqui no segundo programa. Você que está assistindo, nos inscreve aí, por favor, no canal e aperte o sininho, porque quando a gente entrar no ar, vai estar falando aqui. Vocês vão estar vendo o nosso programa na hora que estiver entrando no ar. Bom, bispo Loveras, eu gostaria de passar aqui o senhor a honra de fazer a primeira pergunta para o nosso irmão, para que ele dentro da Bíblia coloque aqui essa posição, que é um tema muito importante, como o bispo Loveras falou. A política é do diabo? Política é coisa séria? E o evangélico deve participar do processo político? Então são perguntas extremamente importantes, em que muitos anos a igreja falava que a Bíblia é do diabo, a política é do diabo. Não é isso? Bispo Loveras, é com o senhor. É verdade. Esse tema é muito interessante e eu creio que o nosso público vai ficar realmente por dentro do que é certo.
Perguntaria ao meu presidente se o cristão deve se envolver ou não com a política e por quê. Muito bem, Bispo Lovera, PJ. A igreja só está aberta, primeiro, por Jesus, e segundo, pela política, porque o Estado é laico. E quando as leis do Brasil, elas garantem a pregação e o desenvolvimento não só das religiões evangélicas, mas as outras religiões, as católicas, as religiões espíritas, todos eles têm os seus templos que estão abertos dentro de normas que estão de acordo com o que a gente chama o Código Civil e as igrejas, o Código Civil e os templos. Então, todas essas religiões, na sua essência, eles estão abertos dentro de normas. Mas a gente vai falar do Evangelho, da Igreja Evangélica, que ela é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, porém, ela é isenta de pagar imposto, mas não é isenta de declarar. Então, toda igreja séria, ela vive dentro da sua norma de legalizações, através de quê? Do seu CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que dá a essa igreja a sua personalidade jurídica diante das leis do Brasil em todo o território nacional. Então, a igreja precisa também da política, ou seja, Deus usa a política dentro da sua seriedade, das suas leis, para que a gente, pastores, os missionários, os pregadores, possam realizar a pregação do Evangelho com toda a maestria, sem uma perseguição para a glória de Deus. Amém, meu bispo. Eu diria até que é obrigação do cristão envolver-se com a política. Não podemos ser igual a Pilatos. Correto. Simplesmente lavar as mãos. Temos que exercer nosso direito constitucional, que a Constituição diz que temos direito, ele é igual para todos. Independente de cor, raça e religião. Nós temos a responsabilidade de escolher pessoas com padrões éticos, morais, familiares e com o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, para que possam definir o nosso destino. Bom, aproveitando esse gancho aqui, eu gostaria de não perder essa oportunidade, claro, a gente vai voltar no assunto, que é um assunto muito grande e extenso, de falar também do Bispo Loveras. Qual é seu ofício? O senhor tem hoje feito uma parceria muito grande com a Conajup em São João de Meriti, que a Conajup ela é sediada em Caxias, não é isso? Tem a sua sede no Caxias. No bairro Pilar, no né? Bairro Pilar, isso. E aí em São João de Meriti, eu gostaria que o senhor falasse o endereço, quais são os cursos que o senhor está promovendo aqui, através da parceria da Conajup aqui. E depois gostaria que o senhor me falasse também, Bispo, o que é a Conair, né? Precisamos deixar claro aqui para o nosso ouvinte, né? O que é a Conair trata e a Conajup trata, tá bom? Bispo, o que é o curso, onde é que é o endereço direitinho? É correto. Essa parceria com o Conajup vai ser de grande valia para aqueles que querem aprender, aqueles que querem exercer a função dentro da legalidade. É curso de capelania, juiz de paz eclesiástico, de capelão, presbítero, diácono. Eles vão aprender. O que falta hoje é o aprendizado. Porque muitas igrejas consagram o diácono, o presbítero, mas não dá a eles um curso para eles exercerem a função. O que falta em nós é a capacitação e entender qual é o nosso objetivo dentro do ministério, que é levar a palavra de Deus e ensinar todos os estatutos. O curso vai ser aqui na rua Francisca Dantas, 360, centro de São João de Meriti. E o endereço da Conajup é a Avenida 5 de Julho, 323, Pilar, Duque de Caxias. Também nós podemos dar o curso de psicanalista eclesiástico. Isso é muito importante, porque nem tudo do diabo, nem tudo. E o capelão, dando uma ênfase maior, o capelão é igual um clínico geral. Quando ele não sabe o problema, ele envia para quem sabe, para outros especialistas. Porque nem tudo é o diabo.
Por exemplo, a pessoa ela é dependente do álcool. Tem o AA, Alcoólatras Anônimos. Então, envia para ele, para esse especialista, porque tudo é um conjunto. Ninguém faz nada sozinho. Muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos. E aproveitar aqui os amigos para estar convidando aí, no endereço que o senhor falou, Francisca Dantas, 360, esses cursos que são gratuitos, né? Eles são cursos que a gente está disponibilizando com o Bispo Lovério e o nosso parceria, o irmão Bispo Carlos, para que eles possam fazer. E aí, no final da formação, quem estiver credenciando, tem um curso normal, que é um curso da diplomação, um curso das credenciais, mas ficam todos à vontade. Aqui nós somos parceiros, certo, Bispo? Bom, Bispo Carlos Marques, voltando ao senhor, que é o grande entrevistado, a grande honra da nossa visita à noite, a gente gostaria de saber, a CONAJUP, ela é um conselho e juiz, né, de paz. Isso. E o que é a CONAIR? O senhor também parece que tem um trabalho muito grande com ela. Claro. O que seria? Pode falar. O Grupo CONAJUP, ele constitui justamente das instituições, que é do Grupo CONAJUP, que faz parte, né, do nosso registro, do nosso estatuto, para quê? Um pastor hoje, para ser reconhecido, ele precisa ter a sua formação de ministro de confissão religiosa. A gente usa o termo juiz de paz, né, eclesiástico, é um título honorífico, mas o termo técnico, jurídico, é ministro de confissão religiosa. Então, muito pastor ele nos procura para fazer o curso, mas não tem a sua documentação de pastor. Então, Entendi. Não adianta ele chegar lá, bater na porta do escritório, você foi ordenado aonde? Cadê o seu documento de pastor? Ou seja, não tem uma legitimidade. Não né? tem uma legitimidade jurídica diante das leis do Brasil. Então, é mais ou menos o que eu sempre digo nas palestras que eu dou para a formação de pastores. Quando para-se um carro, um guarda numa blitz, o que é que ele pede? Habilitação e documento do carro. Um pastor no Brasil, com quase se vê as igrejas, ele precisa ser habilitado para conduzir uma igreja. Não é abrir uma porta e pregar o evangelho. Não, ele tem que ter suas qualificações. Bispo, só me perdoe a ignorância. Claro. Tem muitos pastores que são exaltados. Isso. Né? Ele recebe ali a unção e bispo, pastores exaltam Isso. aquele homem preparado. Isso. E às vezes também exalta o homem não preparado. Correto. Né? A Bíblia diz que Deus capacita. Mas as pessoas, de fato, elas não têm uma legitimidade de registro para dizer que elas aprenderam e elas estão presas a algum tipo de organização, não é isso? É isso aí. E a CONAJUP e a CONAI, ela vem para dar a esse pastor a legalidade jurídica de uma instituição que reconhece. Maravilha. Vamos falar mais ou menos para você entender, em rápidas palavras. Quem faz direito não sai da faculdade advogando, que ele não é advogado, ele é bacharel em direito. Ele é um operador dos direitos. Do direito. O que ele precisa? Da OAB. Hoje precisa da OAB. Da OAB, fazer a prova, ser aprovado. Por quê? Porque a OAB dá a legalidade da atividade profissional. Juiz de paz eclesiástico, ele é profissional, é uma atividade de profissão como capelão. Só que para ele exercer essa atividade, ele tem que ser pastor, bispo, presbítero. Entendi. E aí, para ele ser, ele tem que mostrar. Então, muitas pessoas, lamentavelmente, às vezes ele começa uma igreja numa lojinha, numa varanda. Na sala de casa. Na sala de casa, o evangelho cresce, que falou no nome de Jesus, Jesus opera milagre. Onde está um ou dois reunidos, estarei presente. Isso, eu estarei. Então, só que ali ele cresce sem uma estrutura. E a CONAI, ela vem dar a esse pastor, sem interferências, no âmbito financeiro, doutrinário, porque nós não filiamos igreja, nós filiamos o pastor que representa a igreja. É importante você ratificar isso aí. Então, porque as pessoas têm medo de se filiar à convenção, achando que vai atrelar o seu patrimônio ao CNPJ da CONAI. Não, nós filiamos o pastor que representa a igreja, ou a pastora, o bispo, o apóstolo, dentro da visão de cada ministério. E ali ele vai receber uma assistência, orientação jurídica, ele vai receber a orientação, atendimento psicológico, nós temos psicólogos, nós temos contador para fazer o seu registro, a igreja não tem registro. Todo um suporte técnico, todo um suporte. Temos o setor gráfico que faz as carteirinhas dele. Que barato. Que muitos pastores não sabem, não tem ideia que precisa de ter uma carteirinha. É preciso só colocar, quantos anos o senhor está operando assim?
10 anos. 10 anos. 10 anos, ou seja, desde 2010, né? Prova que é uma instituição séria, que já foi testada. 12 anos. Ela 12 anos, foi organizada em 2010. Olha aí. Então, quer dizer, prova que já passou pela prova de fogo. Já, não chega a 12 mil filiados, né? 12.584. Aventurando, né? Não. Tem uma estrutura, tem suas falhas, mas a gente está sempre aprimorando e ela vem para dar esse suporte às igrejas e aos pastores em termos geral. Maravilha. Bispo, né? Vou voltar a contar a pergunta para o senhor aqui. Claro. Quero dizer o seguinte, você que está nos assistindo, por favor, nos ajude, divulgue, compartilhe, faça a inscrição, aperte o sininho aí. É uma forma de nós começarmos a crescer junto com o projeto, que é esse programa Podcast Jerusalém. Jerusalém é um programa que vamos chamar autoridades eclesiásticas, cantores, pessoas do mundo eclesiástico que vão falar temas importantes, temas que o evangelho precisa, o povo de Deus precisa saber do que é certo, do que é errado, com pessoas que têm estudo, informações. Eu vou voltando aqui no assunto sobre o nosso tema principal, que é a política é coisa do diabo. Bispo Loveras, com a sua experiência, essa estrada maravilhosa que o senhor tem, são quantos anos no mundo evangélico? Não. Olha aí, 30 anos, não era nem nascido eu. Brincadeira. 30 anos no mundo evangélico, conhece muita coisa. E eu queria saber como é que o senhor se comporta, como que o senhor, quando está conduzindo um trabalho, e vê aquele homem que vem lá candidato, às vezes despreparado, quer subir no altar para falar de política. Como é que o senhor se comporta? Como é que é isso? Dá um exemplo da sua experiência de vida, até para preparar outros pastores, como se deve se comportar com um político que chega lá, quer falar no púlpito, lugar sagrado, se deve falar, se o momento é... Enfim, dá a sua dica e a sua experiência aqui para gente. Ok. Eu quero dizer que, a princípio, o diabo não fez nada. Ele não tem nada. Ele não criou nada, ele não é dono de nada. Ele é o pai da mentira. Ele só veio para mentir e enganar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar a nossa fé, roubar a nossa salvação e destruir a nossa esperança. Como nós temos, vendo aí, a gente vê muito, são aproveitadores. Pessoas que não são cristãos, pessoas que não têm ética, não têm preparo moral, pessoas que não têm uma capacitação e quer usufruir do altar. Eu parto do princípio que só pode subir ao altar o candidato que é pastor. Ele é oficial da igreja, missionário, um presbítero, e assim mesmo a gente combina antes. Porque na igreja a gente pega política, a gente ora por ele, porque a Bíblia ensina a orar pelas autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus, tem Romanos capítulo 13. Então nós temos que ver o padrão moral, familiar, cívico, intelectual e ético daquele candidato que quer realmente usufruir das benesses do Evangelho. Eu quero dizer que o político que se compõe a um cargo eletivo, ele tem que primeiro temer a Deus. Tem que ser honesto. Ele tem que cumprir a sua palavra. Ele tem que mostrar quais os seus planos de governo na área do executivo, do legislativo, para que possamos ter uma ideia, conversar com ele antes, procurar saber quem ele é, da onde ele é, a história dele. Porque o político, o ser humano, ele tem que ter história. Cada um tem a sua história. Ou é boa ou é má. Isso cabe a nós analisarmos antes que nós venhamos dar a ele a oportunidade de se expressar na igreja. Parabéns pela sua explicação muito objetiva e lógica, né? Como o senhor falou aqui, o diabo não fez nada. Coitado, né? Culpam só o diabo por tudo, né? Enfim, dá pena. Bom, meu querido, eu vou levantar a bola aqui para o bispo Carlos Marques, de um assunto muito importante que eu vivenciei agora há 3 semanas atrás. O que acontece? Eu, não sei se eu falei aqui, mas vou falar aqui, estou hoje atualmente como chefe de gabinete de um deputado federal, que é o professor Josiel, lá em Brasília, e tem várias experiências no Congresso Nacional. E uma delas agora, 3 semanas atrás, bispo, eu vi lá uma lei
que é a Lei 4606 de 2019, é uma lei que institui para a inalterabilidade da palavra de Deus. Se todos entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode ser alterada, até porque tem vários versículos falando sobre a inalterabilidade, que você está mudando o que Deus disse. E aí foi feita uma lei para defender isso. Você sabe por que foi feita uma lei para poder não alterar graficamente? Para não beneficiar determinados líderes e não beneficiar determinadas deturpações. O que o senhor acha disso? Dessa tentativa de mudar a palavra de Deus? E aí o Congresso vai através da bancada evangélica. Por isso, tem tudo a ver com o nosso tema. É importante ter o povo evangélico dentro das câmaras federais, municipais, estaduais, para estar ali defendendo a bandeira. O que o senhor acha disso, Bispo Marcos? Eu não só acho, mas eu tenho certeza, porque você usou uma expressão importante, chama-se bancada evangélica. Se a bancada é evangélica, ela está ali para defender princípios. Não está ali para defender mordomias. É isso. Princípios. Princípios são inegociáveis. E quais são os princípios? Princípio da palavra. Princípio daquilo que nós cremos. Jesus salva, cura, liberta, né? E leva para o céu. São os princípios da palavra. E alterar isso é justamente infringir o que a Bíblia diz. É daquele, né, que acrescenta o a ou um tio. Então nós estamos já... Isso já infringe aquilo que a Bíblia diz. Então a gente não se pode alterar aquilo que Jesus deixou para nós, aquilo que Deus deixou para nós, através do Espírito Santo, inspirado por homens de Deus. Então, dá-se aí a importância de uma bancada evangélica compromissada com o reino e com famílias. E isso é importante. Não com mordomias. Entendi. Eu deixo isso aqui claro, porque não adianta a gente ficar aqui passando a mão, porque as pessoas podem jogar na nossa cara, mas fulano fez um escândalo, fulano lá beneficiou, fulano lá recebeu. Atitude de fulano, mas não é atitude de princípio de homem de Deus. Porque homem de Deus, existe pessoas sérias que Deus vai colocar. E vou dizer uma coisa, a seriedade de um homem de Deus, ela não está baseada numa carteira de membro, de ser membro só da igreja, porque tem muitas pessoas que não são crentes em Cristo Jesus, mas tem princípio de caráter que defende a família. Que às vezes tem muito mais princípio que alguns crentes que se dizem crentes. Muito bem. Então, nós precisamos avaliar isso também. Porque às vezes aquela pessoa pode não ser membro de uma igreja, mas ele tem princípios cristãos. Inegociáveis que ele defende os valores da família. E é isso que a intenção desse podcast Jerusalém é trazer essa essência sem nepotismo. Sabe, sem favoritismo, que está defendendo classe A, classe B, não. Existem os maus em todo segmento, tanto que se vem à tona, é porque Deus não deixa nada oculto. Amém. Pô, muito esclarecedor. Fico muito feliz de estar aprendendo com o senhor aqui. Bem esclarecido. Espero que vocês também estejam aprendendo isso também. Porque o que nós temos aqui são dois teólogos aqui, e eu sou um mero aprendiz, ouvindo e tirando dele respostas para que possa servir para ti, né? Você. Vamos lá, agora nós estamos aqui hoje fazendo o segundo programa, é uma honra recebê-los, mas eu queria dizer uma coisa para vocês aqui. Como é o nosso programa, de segundo programa, né? A gente vai ter que ter um bicho, uma segunda vez. E vamos abordar outros vários temas aqui. E é importante dessa continuidade. Exatamente, porque até porque aqui não vai se esgotar os nossos assuntos. Uma hora que não dá para a gente abordar. Exatamente. Então hoje, como esse tema foi à tona, foi política, é do diabo, o evangélico pode participar do processo político? Então, Bispo Loveras, o senhor que é um homem também muito estudado, já foi candidato, experimentou as urnas, o senhor enfrentou esse problema do senhor ser pastor, e nas igrejas as pessoas falarem, pastor não pode ser político. Me conta essa tua experiência aqui, né, em breves palavras, para que a gente possa dar como exemplos e mostrar para ele que está assistindo a gente, que a política ela precisa ter defensores no mundo evangélico que entende que estão lá para defender as bandeiras cristãs. Não é isso, bispo? É verdade. Eu tive muita dificuldade. Por quê? O cristão, ele não participa de carnaval, né? De jogos de azar, de bingo. Se ele é cristão, ele não pode exercer ou participar dessas coisas. Então, o que acontece? Você vai na igreja
às vezes o pastor, a igreja, diz que o pastor não pode ser político. E muitas vezes dá asas para quem não é, evangélico, aquele que não traz aquele conteúdo bíblico. Então, o que acontece? Você não deixa de ganhar voto de bingo, de carnaval, de pagode, e não ganha voto do pessoal da igreja achando que você não pode participar da política. Correto. E a gente vê na Bíblia que Moisés criou lei, ele julgou, ele direcionou, ele executou. José do Egito, governador do Egito, ele trabalhou para, botar em nossas palavras, para cristão e não cristão. Ele foi eficaz no tempo das vacas gordas e das vacas magras, simbolizando a abundância, né? Simbolizando o caos. Ele soube administrar bem o Egito, por isso que nós estamos aqui. Por causa dele, o pai dele veio para o Egito e criou a família. O evangelho foi nosso entendimento, foi promulgado devido à atuação de José, que era, para nosso entendimento, cristão, entrou no mundo ímpio, foi o segundo do faraó e exerceu a sua função com galardia, com sabedoria, com o temor de Deus, com honestidade, e foi abençoado como o mundo todo foi abençoado por ele. Quer dizer que o cristão tem a mente curta, isso é coisa do diabo, é coisa de alguém que quer se aproveitar. Eu fui presidente do Conselho de Segurança, enfrentei muita dificuldade. De São João de Meriti, eu presidi, eu fui diretor algumas vezes e presidi. E é muito complicado, porque ele tem o pastor como bitolado. Aí nós temos que fazer a diferença, temos que ter testemunho, temos que ter conhecimento de causa para poder levar ele à realidade do fato. Porque todo mundo, todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça e religião. Então, essa discriminação tem que parar e nós temos que exercer nossa função. Nós somos a luz do mundo e o sol da terra. Então, temos que dar gosto, temos que clarear, temos que iluminar e dissipar as trevas. Então, nós temos que ter a condição de representar o povo em geral. Então, o cristão não deve fazer essa acepção de pessoa. Tem que julgar a sua modo de agir, a sua moral, a sua integridade e o seu temor a Deus, princípios que eu falei, éticos, morais, familiares, espirituais, para exercer bem a sua função. Bispo Lovera, fico muito honrado de ouvir com essa explicação tão clara, tão límpida, né? Que é de você detalhar esse ponto a ponto. Bom, como eu falei para o senhor bispo, nós estamos no programa que é o número 2, e esse aqui é só uma cereja para experimentar em cima do bolo. Teremos muito mais para falar e muitos temas importantes, né? Eu estou recebendo alguns comentários aqui, eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo, nossos amigos, que estão aí mandando recado, e tem uma pergunta aqui para o bispo Carlos Marques, que é a pergunta que ele vai aqui. A Conajup, você pode responder até agora aqui, tentar ser breve. Claro. Ela tem alguma parceria com alguma faculdade? Como é que funciona isso? Muito boa pergunta. Nós, dentro da necessidade do Grupo Conajup, nós criamos a FATEDUC, Faculdade Teológica de Duque de Caxias, para cursos livres. A gente deixa isso bem claro. O que é o curso livre? É o curso que não precisa do aval do MEC. Então, esses cursos livres, eles são para fins eclesiásticos. Então, uma vez quando ele tem seus fins eclesiásticos, quando ele faz o curso conosco dentro dos padrões da carga horária exigida por lei, que a gente segue os parâmetros, né, do CE, do Conselho Estadual de Educação, do MEC, aí aquele aluno, ele pega aquela grade do curso livre de bacharel em teologia, que agora tem o avançado, né, chama-se de avançado, tem o básico e tem o médio. Então, nós temos diversos alunos na FAECAD, que é a faculdade das Assembleias de Deus, que eu nunca fiz parceria com eles. Eles chegam ali, fez o curso com gente, o básico e o médico,
e ele quer fazer o bacharel. Então eles pegam aquela grade, matricula ele e ele faz lá seu tempo exigido. Então a gente deixa isso muito claro que é para cursos livres, é uma faculdade teológica, com seu registro, com CNPJ, mas para fim de curso livre. O aluno recebe o certificado, recebe seu histórico com a carga horária de 1.606 horas, ele pode estudar tudo conforme está nos conforme a lei. Ele direitinho. estuda por EAD, que é a maioria da nossa EAD, e núcleos como esse que vai ser que já foi inaugurado aqui no Espaço Feijó, onde ele vai poder sentar e cumprir a sua carga horária presencial, que é uma demanda de uma exigência muito grande ao longo do tempo, né? Nossa. Amém, amém. Vamos embora. Vamos Amém. com tudo. Parabéns pela explicação. Glória a Deus. O Bispo Oliveira gostaria de falar mais sobre isso? É correto. Eu fiz o bacharel também lá no Funajup e me proporcionou a fazer o curso na faculdade. E ao invés de ser 5 anos, foi 1 ano só. É convalidação. Então, o nosso curso é curso superior, com a grade dos estudos e com o aval da lei, tudo na lei. E a gente fez 1 ano de faculdade, porque já tínhamos feito antes o curso de bacharel em teologia. Então, o documento serviu para que eu pudesse migrar e se reformar. Eu me formei em bacharel pela faculdade, porque eu tinha o bacharel em teologia. Porque vem a grade, tem todas as matérias, você vai lá e frequenta. Porque é o seguinte, o que acontece? Porque a faculdade faculta a todos, né? Então, para ser bacharel, nós cristãos temos que ser cristãos, temos que ser dizimistas, temos que seguir várias outras coisas que o pessoal aqui fora não conseguiria. Então, a gente fazendo a convalidação, a gente pega os ensinamentos que faltou para nós, no sentido da lei, ser igual para todos, ser a pessoa que tenha a mente aberta e tenha o conhecimento necessário para exercer a função. Olha, mais uma vez, entrando no detalhe que o Bispo Carlos Marques falou. Então tem toda uma justificativa jurídica e de convalidação do certificado dele. Por isso que é uma coisa muito também cobrada, né, Bispo? Muito, muito. Lembrando aqui, Bispo, que só para alguém pode dizer isso, mas não existe mais convalidação. Claro, acabou. Sim. A convalidação hoje foi porque era medida provisória. Tá? Mas você pode pegar o básico, pegar o médio e se matricular numa faculdade que é reconhecida Sim. pelo MEC. Existem diversas faculdades, nós estamos chegando. Foi homologado esse pedido, então nós estamos no aguardo, existe todo um trâmite burocrático e a gente está aguardando essa homologação para a gente adquirir essa benção. Mas enquanto isso, a gente tem parcerias, né, com faculdades, onde ela pega os nossos alunos, como foi feito ali a FATO, né, que ele estudou, e graças a Deus está aí hoje com seu diploma reconhecido pelo MEC. Mas eu quero deixar claro que isso é mais para concursos, porque para fins eclesiásticos não há uma necessidade. Entendi, Não estou aqui te fazendo, mas na maioria dos estudos é para fins eclesiásticos. E quando você tem seu fins eclesiástico, é para que você possa ter conhecimento. Feijó, acabou o tempo de pregar para leigo. É verdade. Glória a Deus. Olha o Jesus, que ele está falando aí, ó. Acabou Não o dá tempo. para enganar o povo. No nossos templos hoje, nós temos advogado, temos desembargador, nós temos, pessoas formadas e esclarecidas. Então, tudo que a gente está falando hoje, as pessoas estão com o YouTube ali, estão com o Google, e eles pesquisam. Lembra do Aurélio? Isso, hoje o Google aí. é o nosso Aurélio. É o nosso Aurélio. Então, eles pesquisam logo. Se um pastor falar... Se eu falar uma abobrinha aqui, igual, por isso que eu retifiquei, porque se alguém conhecedor vai dizer, mas agora não tem convalidação. Para não parecer que a gente está vendendo uma imagem que não existe. Entendi. Acabou a convalidação. Mas quando o Bispo Louvera fez, existia a lei da convalidação. Ah, tá explicado. Não, Isso o seu aí, caso é que ele a convalidação existia. E Existia, hoje, com o decreto novo, o não há... decreto foi derrubado, mas existe você poder pegar os nossos cursos e se matricular como curso livre e matricular para fazer o bacharel. Amém. Amém. Legal. Bom, gente, infelizmente, a nossa hora está avançada. Fizemos um programa 2 aqui, o segundo programa, corrido, né? Porque a gente quer avançar em muitos assuntos. O tema hoje foi política
é do diabo? O povo evangélico deve participar da política? Eu acho que o nosso bispo Carlos de Marques, que é o nosso grande entrevistado, conseguiu esclarecer eclesiasticamente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e deu para a gente um ponto de vista muito importante. E eu quero deixar agora com eles aqui, como nós estamos encerrando nesse programa curto, mas que verá outros, uma saudação aqui do nosso bispo Lovera, encerrando o bispo Marques, e depois eu encerro todo o programa aqui. Vamos lá, bispo. Amém. Fiquei feliz, estou feliz por participar de uma mesa assim tão seleta, né? Pessoas especiais, e esclarecer o povo. A Bíblia ensina que meu povo erra por falta de conhecimento. Então aqui o importante é passar conhecimento, passar a verdade. O nosso intuito aqui é falar a verdade. Isso aí. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, estamos aqui com esse propósito de levar o povo cristão ao conhecimento e aqueles que não são cristãos, orientar da mesma forma, porque nós não fazemos acepção de pessoas. E até ensinar que na igreja a pessoa acha que não cristão é ímpio. Não é. Ímpio é aquele que comete impiedade. Pode até ser, mas se cometer impiedade é ímpio. Aquele vez que a pessoa é honesta, é legal, cumpre seus deveres, é gentil. Então, até isso, nós vamos ensinar, vamos orientar, explicar. E passar para o meu bispo aqui um presente aqui do nosso podcast, né? Podcast. Eu já estava de olho aqui do lado, aqui, eu já estava paquerando aqui. Essa benção aí para o senhor. Obrigado. O senhor é um homem de Deus, Obrigado. é um homem que tem muita competência, testemunho. Amém. E porque hoje em dia tem que ter testemunho, tem aí. que ter credibilidade. Falta hoje em dia, para a pessoa, para o homem, é credibilidade. Sem credibilidade, nós não vamos para lugar nenhum. Amém. O Salmo 37, verso 4 e 5 diz: deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Glória a Deus. Agora, meu bispo, eu não Amém. posso deixar o senhor fazer o seu encerramento maravilhoso, claro, e agradecer pela sua participação maravilhosa, que eu espero e eu tenho certeza em Deus que vai ser uma de muitas participações. Eu quero voltar, sim. Amém. Quero agradecer aqui a essa mesa, esse convite para esse podcast Jerusalém, e agradecer aos membros da ADSEM, que estão todos ali, né, assistindo a Assembleia de Deus Central no Pilar, a nossa ADSEM já também, Assembleia de Deus Central no Jardim Angá, nossa filial, e todos os pastores, né, filiados da Conajup. A rede social ela atinge o mundo todo, né? E só quero deixar claro aqui uma coisa, em rápidas palavras. Feijó, bispo Lovera, a igreja perdeu muito tempo no passado por demonizar a política. Então nós estamos no tempo de ter mais debates como esse aqui, esclarecedores, à luz da Bíblia e à luz das leis, tá? As pessoas tinham, eu sempre digo isso nas minhas palestras de capelania, as pessoas tinham Jesus como Che Guevara, um subversista. Então, quando chegaram ali para ele perguntando se ele ia pagar imposto, Jesus deixa claro ali, bem, não tem como duvidar, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Quem era César? O governador da época. A moeda vinha com a face de César. Então, por isso que quando ele falou dá a Deus o que é de Deus, pegava-se a moeda, vai lá e paga o imposto. Então, isso aí já mata qualquer tese humana. Não era subversivo. Que não era subversiva, que ele estava ali para cumprir a lei. Nós só não cumprimos a lei quando ela infringe os princípios. Então, se quiserem aprovar qualquer lei que ela infringe os princípios, nós não negociamos princípios. Então, viva isso, preste atenção nesse momento. A Conajup, ela vai ter o seu representante estadual, tá? Qualquer representante, ele só vai ser válido para a Conajup com o aval do presidente e da minha diretoria executiva. Então, nós vamos ter representante estadual e vamos ter representante federal. E também no Senado. Governadores que são importantes, que a Conajup precisa, representantes, para que não chegue ali e negocie princípios, mas que defenda os princípios que a gente ensina na palavra de Deus. Amém, Feijão? Olha, uma honra, eu quero passar pelo bicho que ele encerrou aqui, mas quero que só agradeça os seus ouvintes, os seus amigos, né? Também. Queria agradecer aos amigos, à família, ao pessoal da igreja, aqueles que a gente formou, que a gente casou, aqueles que têm contato conosco, que esperaram, aguardaram, me cobraram
aqui nesse podcast, que vai passar, vamos passar o link depois para que eles possam assistir posteriormente. Mas eu quero dizer que nós somos um corpo. A igreja é um corpo, a sociedade é um corpo. E digo mais, o corpo sem alma é defunto. Agora, a alma sem corpo é fantasma. Temos que nós paramos de ser mais do que vencedores para ser vencedores demais. Então, a nossa meta é servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Agindo assim, tudo vai sair certo. É porque assim é a vontade de Deus em nossas vidas. Amém. Depois com uma aula como essa, é um orgulho para mim que estou aprendendo ao vivo e espero que vocês também estejam aprendendo com esses dois mestres, né? Bispo Carlos Marques e Bispo Louveras. Grandes homens, muito importantes que representam muito o povo evangélico. Bom, para quem ainda não está pegando agora o programa, eu sou o Alan Feijó, tenho a honra de convidar você para ser um parceiro nosso. Pegar o link, compartilhar o link Jerusalém Podcast e escrever e apertar o sininho. Com vocês, junto com essa equipe maravilhosa, a gente vai atingir um grande número de inscritos. Um grande abraço, foi uma honra estar com você nesse programa 2. Vamos rumo ao crescimento. A paz do Senhor para todos.